Se alguém estiver controlando a sua mente agora, você saberia? Eu sou Carol Zócoli, comediante, mas hoje eu vou falar sério. Hoje eu vou falar sobre lavagem cerebral ou como alguém pode programar a sua mente. O que o patriota do caminhão, a dona Fátima que defecou no escritório do Xandão, e a sua tia que causa no grupo da família têm em comum? Todos sofreram lavagem cerebral. E o cérebro ficou uma lavagem. No vídeo de hoje eu vou te explicar passo a passo como saber se a sua mente está sendo controlada. E eu sei disso porque eu já tive a minha mente controlada. Eu fui parte de uma seita por alguns anos, mas agora meu pensamento está descontrolado e eu estou estudando para saber como que foi que isso aconteceu comigo. Bom, primeira coisa, gente, não é tão óbvio assim você saber que você tá com o pensamento controlado, porque quem tá com o pensamento controlado acha que está agindo por vontade própria, que está tomando as suas escolhas livremente. Quem teve o pensamento controlado está isolado de outros tipos de ideia, de outros tipos de pensamento crítico, está isolado de outros pontos de vista, a pessoa está na bolha. E a pessoa literalmente não consegue ver que ela está sendo manipulada. Lavagem cerebral também pode ser chamado de influência indevida, ou seja, é quando alguém te influencia de uma maneira que você não gostaria de ser influenciado. E você não sabia que estava sendo influenciado dessa maneira, então é indevido. A lavagem cerebral ou a influência indevida é um processo onde uma pessoa ou um grupo de pessoas tem a sua liberdade de escolha reduzida, tem a sua liberdade de escolha comprometida por algum grupo ou por alguma outra pessoa. Ou seja, quando você está sob influência de alguma doutrina, você acredita que você tem a liberdade de escolher o que você quiser, mas na verdade, a lavagem cerebral é reduzir a sua liberdade de escolha. Eu vou explicar mais, fica aqui comigo. Então, esses agentes que estão modificando o comportamento e o pensamento da pessoa, que estão fazendo a lavagem cerebral, eles distorcem e modificam a percepção da pessoa, ou seja, como a pessoa interpreta as coisas à sua volta. Eles também alteram a motivação, eles mudam a motivação da pessoa, que às vezes tinha uma motivação antes e depois que entra num grupo é motivado, tem como objetivo outras coisas na vida. Esse grupo também vai modificar as emoções da pessoa. Quando você tá num grupo, numa seita, ou num grupo altamente controlado, que é isso, eles controlam tudo isso e as tuas emoções também vão ser controladas. Por exemplo, no grupo que eu participei, tinha que ser super positivo. Emoções negativas não tinham vez ali. E eu sou super pessimista, então era foda. Essa influência indevida também muda o jeito que a pessoa pensa. Então muda aquilo que a gente chama de cognição. O aparelho cognitivo é aquilo, a maneira que a gente entende as coisas e interpreta, isso vai ser modificado também. Isso não é mágica, isso não é místico, é só um processo que envolve vários princípios da psicologia. A gente gosta de acreditar que a gente é livre, que todas as nossas decisões a gente mesmo que tomou, ninguém influenciou a gente quer, principalmente nessa nossa sociedade, onde, né, uma sociedade totalmente narcisista, onde o eu, o ego é o rei, mas a gente é muito influenciado pelo meio. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, vamos dizer que você está num quarto fechado, sem janela, e alguém te diz que está chovendo lá fora. Está chovendo o dia inteiro lá fora. E aí você decide, por esse motivo, ficar no quarto assistindo Netflix o dia inteiro. Você entende que a influência dessa pessoa mudou a decisão do seu dia? Você deixou de passar um dia ao ar livre porque você acreditou nessa pessoa que estava te influenciando? Nós somos feitos desse jeito, nós somos feitos para influenciar um ao outro. Nós somos um animal social. Eu acredito que nós somos um primata social, como muitos macacos são. Não é que eu acredito, né? É a ciência que diz. Mas numa relação normal entre duas pessoas ou mais, você acredita que você está influenciando a pessoa também está te influenciando de uma maneira igual. E isso é muito importante para nós. Isso é algo inconsciente que está presente em todas as nossas relações. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas a gente acredita nisso. Enquanto que em uma relação predatória, isso não está acontecendo. Numa relação predatória, você está acreditando que você está influenciando e recebendo influência, enquanto que o outro não está sendo influenciado por você. Muito pelo contrário, ele está te levando a acreditar na mentira que ele quer que você acredite. E ele está usando esses métodos psicológicos para levar você a acreditar numa mentira. Isso é uma ciência. Gente, pensa bem, a ciência avançou em tudo. A ciência avançou em tecnologia, de informática, a ciência avançou em creme anti-ruga. E por que a ciência não avançou na psicologia? Por que a gente não entende as nossas emoções de uma maneira clara? Por que a gente não entende isso? Por que a gente não entende essas coisas na escola? Porque assim, a galera do marketing já sabe como funciona isso há muito tempo.
Muito tempo. Entre os anos 40 e 60, a CIA nos Estados Unidos, a inteligência americana, fez um projeto totalmente legal de teste em cobaia humana de lavagem cerebral e deu super errado. A galera ficou todo mundo meio louco. Depois dessa história, cometeram crimes, até um negócio bem bizarro. Esse projeto chamava MK Ultra. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada, bem bizarra essa história. Agora uma curiosidade, sabe quem levou a psicologia pro marketing? Um sobrinho do Freud, gente, chamado Edward Bernays, demônio. Então quer dizer, estão usando a psicologia para fazer a gente comprar coisa faz muito tempo, mas você acredita que comprou o copo Stanley porque tem a qualidade boa. Agora vamos entender o que tá acontecendo com o seu tio Minion, vamos entender. Você já parou para pensar como que a gente influencia uns aos outros? Você já reparou que o ambiente te influencia, a pessoa com quem você tá te influencia, você não vai se comportar da mesma maneira no trabalho ou numa festa? Quer dizer, eu já fiz isso e não dá certo, não recomendo, tá, gente? Assista esse vídeo aqui, ó. O dia que eu vomitei na casa da minha chefe era Paola Carosella. Tem um psicólogo canadense chamado Roberto Cialdini, que ele estuda a influência. Então ele explica como é que a gente se influencia uns aos outros. E ele tem esses 6 princípios da influência. Eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês. Então o primeiro princípio é a reciprocidade, ou seja, pagar um favor que você recebeu. A gente tem um impulso muito grande de ter um balanço entre as nossas relações. Aquilo que eu estava falando, a gente ser influenciado, influenciar ao mesmo tempo. Se alguém te fez um favor no passado, você vai ter a tendência de fazer um favor para essa pessoa. Então, por exemplo, muita dessa galera que trabalha em coisa muita dessa galera assim que trabalha com doação e tal, eles te dão um presente antes, sei lá, o Hare Krishna te dá um presente antes, te dá um incenso, e aí você se sente meio compelido a doar. Porque eles sabem desse princípio, da reciprocidade. A gente tem esse impulso de se alguém fez um favor pra gente, a gente quer retribuir. Um outro princípio é o compromisso e a consistência. A gente tem a tendência de ser consistente com a nossa imagem e identidade. Por exemplo, se eu me vejo como uma pessoa saudável, eu vou ter a tendência de fazer coisas saudáveis. Eu vou ter a tendência de escolher um restaurante de comida saudável. Eu vou ter a tendência de ir nas férias ir para um lugar saudável, sabe assim, de natureza. E vai mudar as minhas atitudes se eu me vejo dessa maneira. E aí os predadores, os narcisistas, os sociopatas, os psicopatas, eles usam essa nossa característica da seguinte maneira. Eles te convencem a fazer uma coisa pequena, que é meio fora da sua esfera de identidade ou de qualquer coisa, pequena. Por exemplo, fazem você sentar numa roda de violão para ouvir música ruim que o guru... que eu fiz isso, gente. Que o guru escreveu. Aí, tipo assim, aí você aceita, tipo, ficar um pouquinho. Você já mudou a tua identidade. Tipo assim, a tua identidade não é mais assim, eu não sou a pessoa que senta em roda de violão. Entendeu? Aí, se você fez isso uma vez, a sua resistência já diminuiu pra você fazer de novo. Aí, a pessoa vai sugerindo você fazendo outras coisas na direção do que ele quer. E quando você vê, você tá se comportando e pensando da maneira como aquela pessoa, aquele predador gostaria. Devagar ele vai te sugerindo outras coisas nessa direção e de repente você já tá se vendo como uma pessoa completamente diferente. Você tá se vendo com uma identidade diferente. Um outro princípio da influência é a aprovação social. A gente tem a tendência de, assim, aquilo que todo mundo gosta, a gente vai gostar também, sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa do restaurante, se tá vazio, ninguém entra, se tá cheio, todo mundo quer ir pra ver como é que é? Porque a gente tem essa tendência a acreditar naquilo, os reviews, né? A gente tem a tendência a acreditar naquilo que todo mundo já aprovou. Como que um predador vai usar isso contra você? Por exemplo, numa seita, o cara vai ter um grupo de seguidores. Esse grupo de seguidores, se você tá no meio de uma maioria, vamos dizer, que tem 80% de seguidores do cara e 20% de não seguidores do cara numa aula, por exemplo. Essa maioria que concorda com ele cria uma aura de que aquilo é certo, entende? Que aquilo é normal. Um outro jeito de influenciar as pessoas é carisma, né? Óbvio. Se você gosta de alguém, você tem a tendência a deixá-la te influenciar mais, você tem a tendência de ouvir ela mais, de seguir o que ela faz mais, entendeu? Então, para um predador é muito fácil te agradar. Então ele tem uns métodos de te agradar para que você veja ele como uma pessoa legal. E tem uma coisa curiosa sobre o carisma, que o carisma, ele não é universal. Por exemplo, o Bolsonaro é muito carismático. Para quem gosta dele, para algumas pessoas, para mim não é de jeito nenhum. Para mim, quando ele ganhou a eleição, eu achei bizarro, porque eu ficava assim, como é que as pessoas tiveram coragem de votar nele? Várias pessoas, né, que nem são assim. Porque quando votaram nele, quando ele ganhou, muita gente que votou nele não era exatamente Minion, não era exatamente extrema-direita.
né? Tinha aquela coisa anti-PT, não sei o que, não sei o que. E eu ficava pensando, como? Mas é porque ele tem um carisma. Ele tem um carisma que pega em algumas pessoas. E é assim, né? Na comédia isso acontece muito, né, gente? Tem gente que, por exemplo, o seu comediante favorito, às vezes o teu namorado não gosta. Tipo, é muito subjetivo o carisma. Um outro método de influência é a autoridade. Quando a gente vê uma pessoa assim, por exemplo, um médico com uma roupa de médico, isso já é uma autoridade. A pessoa que tá com uma roupa de médico no escritório de médico, que fala pra você tomar um remédio, você vai ter a tendência de ouvir. Você vai ouvir uma dica de saúde mais de alguém que tá com uma roupa de enfermeiro do que de alguém que é um marqueteiro, entendeu? A gente tem essa tendência de acreditar em autoridade. Por exemplo, as propagandas de pasta de dente. Os caras não colocam um dentista pra falar? Porque a autoridade, né? Então os predadores, eles vão também ter essa autoridade em alguma coisa. Que aí vai ser, ou eles conquistaram mesmo a autoridade em algo, ou eles vão construir esse castelo de cartas e parece que eles são uma grande autoridade, sabe? Então, por exemplo, no que acontece em seita, só o cara tá num palco, geralmente o cara já tá num palco, tá assim, isso já cria uma autoridade. E um outro princípio da influência é a escassez, que é tornar alguma coisa mais rara para aumentar o desejo sobre ela, para deixar essa coisa mais interessante, sabe? Por exemplo, vamos dizer um guru que é muito ocupado, ou um guru que não atende todo mundo. Aí, sabe, tipo, fica aquela coisa, nossa, conseguiu uma hora que esse cara é muito foda, sabe assim? Tipo, então cria uma aura essa escassez cria uma aura de importância, sabe? De desejo, de interessante, sabe? E isso, assim, no mercado em geral, né? Nas propagandas é aquela coisa do tipo, só tem 3, né? Quando a gente fala assim, gente, só tem 10 ingressos, compra logo. Eu me dou um pouquinho, às vezes eu falo, tipo, tem 15 ingressos, eu falo que tem 10. Tipo, só um pouquinho, tá, gente? E ó, isso não é mágico, isso não é místico, isso é o jeito que a gente funciona. São princípios aplicados da psicologia. E aí você vai falar, Carol, então todo guru, todo predador, todo não sei o quê é psicólogo? Não, gente, é porque essas pessoas não têm empatia. Então, desde criança, elas aprendem a explorar os outros. Então, esses princípios aqui, elas já sabem de cor. Né? Da outra vez, teve até gente que falou assim, Carol, do meu outro vídeo, né? O vídeo passado que eu falei sobre seita. Carol, você tá ensinando como montar uma seita. Eu falei, filha, eu não preciso ensinar. Eu não preciso ensinar. Esses caras já sabem. Eles nasceram sabendo. Nasceram sabendo não, mas tipo, desde criança eles praticam isso. É a gente que não sabe essas coisas. Tem tanta coisa pra falar sobre isso, eu vou continuar falando. Então se inscreve aqui no canal, se torna membro, manda um presentinho que eu gosto. Agora que a gente já sabe que a gente pode ser influenciado a mudar o jeito que a gente pensa e o jeito que a gente se comporta, eu vou te dizer como que você pode descobrir se a sua mente está sendo controlada agora. Primeiro passo se afasta do grupo ou da pessoa que você tá junto ou da situação aí que você tá. Fica offline, que muitas vezes hoje em dia esse negócio de lavagem cerebral, ele tá tão sofisticado que as pessoas não precisam nem fazer ao vivo mais, só online já gruda a pessoa. Então, fica fora offline. Fica offline por uma semana. É uma semana que você já vai pensar mais claro, que você vai sair daquela bolha e você já vai pensar mais claro. Você tem que fazer isso. E por que você precisa se separar do grupo? Porque o grupo, ele te isolou. Existem várias maneiras de isolar alguém, não precisa só trancar alguém num quarto. Por exemplo, se eu conto um segredo pra você, a gente tá isolado nesse segredo, entende? Então, esses predadores, eles têm que criar um isolamento. Por quê? Porque você tem que sair da realidade pra entrar na realidade deles. Então, por isso que o zap do seu tio Minion não para, não para. Então, porque a doutrinação tem que ser direta, é batendo, batendo. Eles isolam e doutrinam. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se retirar desse isolamento que te colocaram. Entende? O próximo passo é você estudar os modelos de controle autoritário. Tem um estudioso que começou com isso, ele estudou o Partido Comunista francês, não, Partido Comunista Chinês, como que eles faziam lavagem cerebral nos soldados americanos, isso lá na guerra. Então tem esse cara que chama Robert Lifton, tem a Margaret Singer e tem um cara também chamado Stephen Hassan, que ele tem esse Byte Model. O próximo passo procure críticos e ex-membros do grupo. Por quê? Quando você tá no grupo e alguém sai, essa pessoa que saiu é demonizada pelo guru, pela pessoa, né? Enfim, Carla Zambelli tá demonizada pelo bolsonarismo, entendeu? Então você tem muito medo de se aproximar dessa pessoa, você não fala com essa pessoa. Então ouve ela, procura essa pessoa. Vê um vídeo que ela fez, lê um artigo que ela escreveu
E o próximo e último passo é: pensa com honestidade sobre o grupo. Reflete. Como foi a primeira vez que você conheceu o grupo? Tinha alguma coisa estranha? Tinha alguma dessas red flags, né? Bandeira vermelha, sinais de que aquilo poderia ser bizarro? Como que você estava no momento em que você entrou no grupo? Você estava num momento vulnerável? Você tinha se separado? Alguém tinha morrido? Você estava sozinho? Sei lá, alguma coisa? Se você soubesse o que você sabe agora, você teria entrado no grupo? Essa pergunta é muito importante. Manda esse vídeo pra quem você acha que pode aproveitar ele, porque é muito importante a gente saber como que a gente tá sendo enganado, não é? E cuidado, que o filho da puta pode estar do seu lado. Comenta, dá like, se inscreve, vira membro, me manda presentinho, que eu vou continuar falando desse assunto. 3, 2, 1.